Pessoal, bom dia a todos. Vamos continuar a nossa integração gasífera e de idioma. Eu não vou falar em espanhol, porque não faria isso com vocês, então eu vou continuar na linha aqui do Marcelo no português, mas a gente vai tentando se entender com essa integração em dois idiomas também, além do gás. O Brasil vive um momento hoje muito peculiar para a indústria de gás natural. A gente tem uma produção consolidada que vai crescer nos próximos anos. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso antes de começar o painel, eu e a Sylvie. A gente tem uma demanda que está estagnada há muitos anos e que a gente precisa trabalhar esse crescimento de demanda e aliar esse crescimento com o crescimento da oferta que vem sendo projetado pela indústria que está hoje no Brasil. A gente tem a oferta da Bolívia que está diminuindo, é notório, todos sabemos que essa oferta, para voltar a chegar ao nível que já teve, vai precisar de trabalho, vai precisar de investimento, não vai ser de uma hora para outra, os projetos demoram para maturar. E a gente tem algumas peculiaridades no mercado doméstico, a gente tem alguma coisinha de gás onshore, que acaba gerando projetos de gas to wire, e temos um mercado que tem um potencial, mas que ainda tem muitos desafios internos também para conseguir se destravar. A gente enxerga agora, para o próximo ano, 5 anos da nova lei do gás, que trouxe uma abertura, um fôlego para essa indústria e que vem com uma série de regulamentações que ainda não estão completas, demandam ainda muito trabalho da Agência Reguladora Brasileira, a Agência Nacional do Petróleo, Gás, e que tem uma agenda regulatória que vem se adiando, né? A cada ano tendo mais dificuldade para a implementação dessa agenda. E aí tem uma série de pautas, do gás release até a questão de acesso à infraestrutura, a questão de acesso a infraestruturas essenciais, que ainda estão travadas dentro da discussão regulatória no Brasil por conta dessa dificuldade que a agência enfrenta. Mas a gente vive também um momento do começo da exportação do gás argentino para o Brasil. A gente já tem alguns movimentos que aconteceram recentemente, são movimentos pequenos, spot, mas é o início de uma caminhada. Não dá para se imaginar que isso vai começar com um mercado firme de 20, 30 milhões. Esse mercado se desenvolve aos poucos mesmo, mas a gente enxerga no Brasil, a gente vê, sobretudo, comercializadoras, que é um mercado que se abriu muito no Brasil após a nova lei do gás, a possibilidade desse gás argentino chegar no Brasil. O Brasil enfrenta hoje um problema de intermitência por conta das suas renováveis, que pode ser suprido com potência em térmicas a gás. O governo Marcelo passou por isso na apresentação dele no painel anterior. O governo estuda um leilão de reserva de capacidade que vai ter um lote para gás natural, e muitos comercializadores e muitos produtores de energia olhando esse gás argentino para esse leilão, o que também traz desafios, tem complexidade, não é uma coisa simples de fechar, mas é um começo também de uma jornada aí que pode fomentar esse mercado que está nascendo no Brasil. Eu tentei dar um pouquinho do contexto geral do que a gente está vivendo hoje no Brasil. O Roberto fez muito bem a análise no painel anterior, perfeita a análise, e eu tentei só complementar com uma visão brasileira do que a gente está hoje vivendo por lá, e as discussões que a gente está tendo e as dificuldades internas. Cada país vive seus dilemas e suas dificuldades, né?
Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria conversar com você, Leopoldo. A gente, olhando vocês hoje, produtores, um dos maiores produtores de gás aqui na Argentina, enxergando o mercado brasileiro, a gente pode imaginar o tamanho do desafio que é mirar, levar esse gás para o Brasil. Como é que vocês estão vendo hoje esse desafio, a possibilidade de chegar com esse gás no Brasil e o que a gente pode trabalhar para fazer essa jornada acontecer y ser sustentable? Bien, gracias Felipe. Buen día a todos. Muchas gracias Nico y Econojournal por la invitación. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Respecto, Felipe, a las perspectivas que mencionás, la verdad que vemos mucho interés de parte de todos los actores, tanto privados como de funcionarios públicos. Vimos, lo dijo Federico, se firmó un MOU en Brasil-Argentina. Hay paneles, eventos en Argentina, en Chile, en Brasil hubo varios eventos los últimos meses. Este evento también está repleto, hay varias figuras destacadas de Brasil. Estuvo Marcelo, está Silví, bueno, estás vos también que viniste de allá. Hay también un panel de Chile, con lo cual se respira mucho entusiasmo de toda la región, de Chile, de Brasil. Creo que hay una oportunidad enorme y hay mucho interés y ganas de concretar cosas. Una de las cosas que tenemos que aprovechar es, tenemos un gas muy abundante de Vaca Muerta y por el otro lado tenemos infraestructura existente. Ya hay interconexiones eléctricas y gasíferas y eso es algo que tenemos que aprovechar. Y hay interés y demanda por el lado de Chile para seguir reemplazando al GNL y en algún futuro el carbón, y de Brasil también para en algún momento, digamos, cuando, como dijo Angélica, digamos, de la declinación de Bolivia, va a seguir declinando y para Brasil entonces es muy importante también tener esa pata de seguridad, digamos, de suministro desde Vaca Muerta. Entonces eso yo lo veo muy positivo. De Vaca Muerta ya todos hablan, pero es una calidad de roca fantástica, son casi 300 TCF, Argentina consume 1.8 TCF al año, estamos hablando de 150 años de consumo, con lo cual hay gas para abastecer a Argentina, a la región, y se necesita para poner en valor a Vaca Muerta, realmente hacer todos los proyectos de LNG, como mencionaron en el panel anterior. Me parece fundamental, digamos, yendo directamente a lo que es el mercado regional. Quiero tocar algo de Chile como experiencia que tuvimos y después pasar a Brasil. En Chile, en el 2018, retomamos las exportaciones al centro de Chile. O sea, en el 2017 no había exportaciones, 2018 las retomamos, en 2019 ya teníamos una penetración del gas argentino en el centro de Chile del 30%. El año pasado fue del 55% y este año por arriba del 65%. Y sí, seguimos incrementando. Justo en el 2018, Tecpetrol arrancó muy fuerte con el desarrollo de Fortín de Piedra, que en solo 18 meses pasamos de 0 a 15 millones de metros cúbicos día. Y hoy Fortín de Piedra es el yacimiento de gas más grande de la Argentina. La semana pasada llegamos a un nuevo récord de 25 millones de metros cúbicos día, el 17% de toda la Argentina. Y para poner en contexto, es más o menos la producción, los niveles de producción que tuvo Bolivia. O sea, de un yacimiento de gas produjimos lo mismo que todo Bolivia en su conjunto. La verdad que es algo impresionante. Y lo bueno que hicimos en Chile, bueno, fue que con todos los productores y los clientes pasamos de contratos interrumpibles de verano a contratos firmes de verano y después terminamos en contratos firmes de 365 días al año. Y ahí incrementando exportaciones y ganando la confianza con los clientes chilenos, y es algo que también dijo Federico, el subsecretario, respetando, digamos, los contratos, que eso de cara al futuro es muy importante para la región. Y yendo a lo que es Brasil, creo que tenemos que replicar lo mismo. Tenemos que empezar con estas exportaciones interrumpibles para después pasar
a las exportaciones en firme 365 días. Lo único que en Brasil tenés un desafío mayor porque nos separa 4.000 kilómetros de distancia entre Vaca Muerta y los centros de consumo. Entonces ahí es donde tenemos un desafío mayor. Igualmente creo que podemos, vamos a lograrlo. Lo que tiene Brasil es, además de la hidro, del agua y de los renovables, tiene hoy un portafolio bien diversificado, ¿no? Tiene el GNL, tiene el gas de presal, tiene el gas de Bolivia, pero lo que vemos es, como lo dijo Angélica, el gas de Bolivia en el 2030 ya no va a estar más, no va a tener más excedentes para Brasil. Entonces, esa tercer pata no lo va a tener más. Y ahí es donde veo que el gas de Vaca Muerta es estratégico para Brasil, para recomponer esa tercer pata, seguir teniendo un portafolio diversificado, bien diversificado de gas, y poder mantener una seguridad de suministro energético de largo plazo. Y eso es el valor que le veo a Vaca Muerta, y por eso le veo tanto interés a Brasil para poder reemplazar esa tercer pata y tener seguridad de largo plazo y disminuir también la volatilidad en los precios. Pues no te olvides que el GNL es muy flexible todo, pero depende de los precios internacionales, y el gas de presal también es un gas asociado que depende del petróleo. Por eso veo que el gas de Vaca Muerta para Brasil es muy interesante. Legal. Gabriela, vocês na Accelerate têm atuação hoje tanto no Brasil quanto aqui na Argentina. Como é que vocês enxergam a complexidade, a dificuldade y os desafios de fazer essa integração energética? Bueno, primero, muchísimas gracias. A mí me parece que hay que mirar la integración regional, tiene que ser un objetivo que trasciende la política. Tiene que ser muy importante que el sector público y el sector privado trabajen conjuntamente en la coordinación de qué se necesita para activar y llevar adelante esa integración. Para dar un marco de qué hablamos cuando hablamos de integración. Por un lado tenemos, hoy está Vaca Muerta en Argentina, Brasil tiene su propia producción de gas, Bolivia está declinando. Hoy la región está integrada no solamente desde el sector eléctrico, sino también con gasoductos, como nombraba Leopoldo, donde más o menos se transportan a grandes rasgos, 160 millones de metros cúbicos podrían llegar a consolidarse la exportación. En el caso de las terminales de LNG, la región tiene una historia importante en GNL. La primera terminal fue en el 2008 en Argentina, 2009 en Brasil, 2011 en Chile. Hoy, ¿cuántas terminales de importación de GNL hay en la región? Bueno, tenemos 7 en Brasil, 2 en Chile, 1 en Argentina. En esto, ¿qué representa o qué volumen? Estos son más o menos 180 millones de metros cúbicos, ¿no? ¿Y cuál es el valor del GNL? Depende de cada país. Cada país tiene características diferentes. Por ejemplo, en Argentina tiene una estacionalidad muy marcada. Hoy nuestra terminal de regasificación está regasificando en el orden de los 18 o 20 millones de metros cúbicos. Esto representa seguridad energética. En el caso de Brasil es más estacional, pero ligada a la hidroelectricidad. Por ejemplo, históricamente, Argentina ha importado en su momento hasta 70 cargamentos. Hoy estamos en el orden de los 25 cargamentos por año. Brasil está también en promedio entre los 25 cargamentos de base. ¿Qué pasó en el 2022 para dar de referencia? La peor crisis hidráulica de los últimos 90 años. ¿Cuál fue ese pico? 75 cargamentos se importaron. ¿Cuánto se está regasificando este año? Casi nada. Sin embargo, todas las terminales tienen operación porque significa seguridad energética. Lo mismo pasa en Chile. Entonces, ahí hay un valor de el arbitrar GNL con gas natural. Aquí no hay una competencia de qué va a prevalecer. Acá en toda la región hay una demanda contenida. Aquí necesitamos desarrollar esa demanda entre todos, porque en definitiva demanda es crecimiento económico para todos los países. Entonces, aquí hay una articulación que es necesaria entre la producción de Vaca Muerta,
eliminar los cuellos de botellas técnicos de los gasoductos, regulatorios, la armonización de los marcos regulatorios de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, para que fluya ese gas y no sea solo marginal. En términos de precios, sí, es verdad, ahí podemos hablar un poco más tarde, pero el gas natural de Argentina sí está llegando a menor precio, pero eso implicaría a largo plazo un compromiso de G4Pay o T4Pay, que ahí es cuando compite con el GNL. Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Precio, flexibilidad es la clave. Legal. Silvio, o IBP representa as produtoras brasileiras, né? As produtoras que já estão instaladas lá, a Petrobras e várias outras majors que estão instaladas no Brasil. E que tem um planejamento aí para aumentar a oferta de gás dentro do Brasil. Como é que a gente equilibra esses pratinhos da oferta crescendo no Brasil com a oferta vindo de fora? Como é que a gente casa tudo isso para que as coisas funcionem? Bom, primeiramente, muito feliz de estar aqui, um público maravilhoso. Eu não esperava tantas pessoas interessadas no Brasil, em particular. Obrigada pelo convite. É verdade, o IBP hoje representa 24 empresas de produção entre grandes, médias e pequenas, 99% da produção de petróleo, 98% da produção de gás. A resposta muito curta é mercado, mas eu vou elaborar um pouco. Primeiro, um reality check é que hoje a definição da estratégia de o quanto vamos produzir não é mais só de uma empresa, que era a Petrobras até pouco. Agora temos muitos players que estão investindo. Então, o que temos hoje? Uma produção bruta de 153 milhões de metros cúbicos por dia. Marcelo bem disse, temos reinjeção. Essa reinjeção não é por falta de infraestrutura, essa reinjeção é para produzir mais petróleo, porque o nosso pré-sal é petróleo. Então, mas mesmo assim, temos uma produção significativa e crescente. Temos 3 grandes projetos, que são o Rota 3 do pré-sal, que vai adicionar uma capacidade de 18 milhões, e aqui por trás do Rota 3 tem um mega campo de Búzios, que é um campo de petróleo com gás associado extremamente grande, são 12 plataformas previstas, 5 já estão em operação, 6 em construção e mais uma que está sendo definida ainda. Então, um megacampo. A reinjeção ela se justifica porque temos outro megacampo que se chama Mero, que é basicamente um campo de petróleo e CO2. Tem 40% de CO2 no gás, que é totalmente reinjetado. Então, a reinjeção vai subir no Brasil, não tem jeito, até porque muita dessa reinjeção, 1/3 da reinjeção é CO2. Mas, mesmo assim, além do Rota 3, temos um projeto já em andamento, que é o projeto Raia, da Equinor, Petrobras e Repsol. São 9 bilhões de dólares de investimento, vem uma plataforma, vem um duto de escoamento, e são mais desses 6 milhões de metros cúbicos. Gás não associado, né? Esse é gás não associado. Tem um pouco de líquidos que ajudam no economics do projeto, mas é gás não associado. E vem também, aí ainda precisando tomar o FDI, e o projeto de Sergipe Águas Profundas, que são mais 18 milhões de metros cúbicos, 2 plataformas, com seu duto de escoamento. Isso é projeto Raia 2028 e Sergipe Águas Profundas 29, 30, por aí. Apesar da reinjeção, né, vamos continuar, então, aumentando significativamente. Quando a gente soma tudo isso, é mais um Brasil de consumo. Porque, assim, o consumo hoje, na indústria, é 40, e não vem aumentando há 15 anos. O que muda de ano para ano é a geração elétrica. 2024 foram 18, mas em 21, 43.
né? Muda drasticamente dependendo, tivemos uma seca histórica. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que vai ter, sim, uma saudável competição para todas as fontes. E que bom que também uma fonte abundante como a fonte do gás argentino está se preparando a acessar o nosso mercado. Ela vai competir no Brasil com gás nacional, que está aumentando. Tem um onshore também, que eu nem menciono, mas que é importante no nordeste do Brasil, por exemplo. Vai competir com GNL, 7 plantas de regás, não é pouco. E vai competir também, enfim, essa competição vai se dar não somente, eu concordo, Angélica, em preço, é óbvio que o preço é importante, mas vai se dar em característica também do suprimento. O que eu quero dizer assim? Nós temos gás associado que não é flexível, temos GNL super flexível, porque no Brasil nós temos principalmente, nós compramos, por um lado nos potes, por outro lado com contratos para as térmicas que são adaptados para o nosso ciclo térmico, não? Mas existe mais e mais uma preocupação de termos mais flexibilidade. E aí vem o que você disse, estamos em plena transição de um mercado totalmente verticalizado e concentrado numa empresa que tomava todas as decisões, a um mercado aberto em que muitos players vão tomar decisões de uma maneira em que, obviamente, tentamos, inclusive o Ministério está tentando ajudar no planejamento, é importante ter esse planejamento, mas no final são decisões econômicas dos agentes. E esses agentes eles vão olhar as oportunidades que eles têm no mercado, como é que vai crescer esse mercado, tem muitos pontos interrogativos, e vão fazer suas decisões de preço. Agora, o que o mercado quer, o mercado brasileiro? Temos alguma experiência porque todos os produtores hoje vendem, né? Não é mais só uma empresa, todos vendem. Tem comercializadores. Da mesma forma que quando na Argentina o mercado abriu, aqui no Brasil também estão mais comercializadores. Todo mundo tenta oferecer um produto que seja adaptado ao pé do cliente, o sapato bonitinho que cabe no pé do cliente. E isso quer dizer preço, isso quer dizer flexibilidade. Então, era uma mensagem para dizer, tem lugar para o gás argentino? Tem, mas ele vai ter que lutar para o seu lugar na matriz de gás, não somente com preço, mas também com outras características. Hoje é um gás interrompível, um gás de oportunidade, mas amanhã ele pode trazer flexibilidade para esse mix que nós temos. A gente está pressionado aqui pelo relógio, mas eu queria fazer uma segunda rodada de perguntas, rapidinho, 1 minutinho de cada um na resposta. Leopoldo, como é que você vê a possibilidade de tornar essa exportação de gás argentino para o Brasil algo constante, deixar de ser o mercado de spot e conseguir fazer contratos de longo prazo? Vocês enxergam essa possibilidade? Sí, ahí te lo trato, dado el corto tiempo, te lo trato de resumir. Son básicamente 5 puntos que tendríamos que hacer para poder incrementar las exportaciones a Brasil, que claramente requieren que pasemos a firmes 365 días. El primero de todos es saber, rompimos esa barrera, esa primera barrera de exportar la primera molécula a Brasil vía Bolivia, que ya lo comentó Soledad. Ahí trabajamos todos muy fuerte y creo que lo logramos con éxito, esa primera prueba. Nos llevamos varias lecciones aprendidas de cara para aplicarlas en el futuro. El otro punto es, lo dijo Angélica, lo volví a decir acá en el panel, Silvi, el precio, llegar a un precio competitivo a destino. Claramente hoy no estamos llegando a un precio competitivo a destino. Ya Federico comentó, digamos, que la Secretaría va a bajar ese precio, un precio mínimo de exportación. Eso claramente va a ayudar a la región y va a ayudar a que lleguemos con un precio más competitivo. Después hay que trabajar en otros componentes. Ahí tenemos unos derechos de exportación, que si la macroeconomía argentina sigue mejorando, en algún momento probablemente eso se elimine. Sería otra buena noticia para la región. Y después
hay que trabajar muchísimo en los costos de transporte y distribución. Ahí es donde, porque el gas de Vaca Muerta, el precio en Boca de Pozo es muy competitivo. El problema es que tenemos 4.000 kilómetros de distancia y hay varios actores y muchos transportistas y está la distribución. Y entonces ahí, o sea, ahí tenés más del doble del costo que el precio del gas. Entonces creo que es ahí donde hay que poner el foco, trabajar todos los actores para optimizar esos costos de transporte y de distribución. El otro punto es, hay que hacer infraestructura nueva. O sea, hay mucho que hay que aprovechar lo existente, pero también necesitamos hacer un proyecto, que lo explicó muy bien Daniel Ridenera de TGN, el Tratayén, la Carlota que va hacia Córdoba. Ese es fundamental para ir al norte de Chile en firme, para ir a Brasil vía Bolivia, o vía Paraguay, o vía Uruguayana a Porto Alegre. Por cualquiera de esos caminos necesitas este proyecto que es el gasoducto Tratayén-La Carlota. Eso es fundamental. Después, todo el tema del marco regulatorio que comentó Marcelo, que comentó también Gaby, el tema regulatorio, tarifario, trabajar entre toda la región en todos esos temas también es muy importante. Y una de las cosas que recomendamos es tener acuerdos país-país para darle previsibilidad y confianza a todos los actores. Estos nos los piden también los clientes brasileros. Y el punto final, digamos, y muy importante, es que Brasil esté dispuesto a contratar en firme y de largo plazo. Pues estamos hablando, como dijo Daniel, para financiar estos proyectos necesitamos contratos de 15 años. Podemos darle como productor flexibilidades, pero necesitamos tener un contrato en firme de largo plazo. Yo creo que esto, obviamente, son todos puntos muy desafiantes, pero los podemos lograr y poder dar un suministro seguro, confiable y competitivo de largo plazo a Brasil, como ya lo estamos haciendo con Chile. Gabriela, como é que a gente faz para incentivar aí o pratinho da demanda, para garantir que a gente tenha mais demanda de gás do outro lado y que gere esa integración? Bueno, yo creo que, primero como concepto diría que percibimos una larga vida para el GNL en la región. Hay una enorme oportunidad de crecimiento, de demanda, de consumo de GNL, con un factor determinante que antes no estaba, donde Argentina se va a consolidar como exportador de GNL. Eso es la proximidad. A Brasil también le va a dar ventajas competitivas de incluso hacer break bulk, ¿no? Y poder también jugar con las Atlantic Pacific, ¿no? También con un tema de pricing y disponibilidad. Y que todas las terminales de la región se puedan complementar de alguna manera. También creo que hay un potencial muy grande que es el desarrollo del small scale del LNG. Toda la región no está totalmente conectada. Hay realmente una oportunidad de no solamente convertir todas las centrales que hoy están consumiendo sea o carbón o combustibles líquidos, que acá entra a jugar la cuestión de las emisiones y la cuestión medioambiental, sino también, por ejemplo, sustituir el LPG o también la distribución del GNL vía camiones o vía barcazas, ¿no? Tenemos distintas, por ejemplo, el río Paraná. Hay diversas oportunidades para desarrollar y consolidar el uso del GNL y gas natural. Y yo en eso le veo una enorme oportunidad. Para eso, ¿qué se necesita? También adecuar los marcos regulatorios que permita esta consolidación del negocio. Silvia, e você, como é que você vê essa necessidade que a gente tem no Brasil de ampliar a demanda? Como é que a gente pode fazer para que tenha demanda para chegar mais gás lá? Eu vou responder, mas tomando carona de uma coisa que foi dita aqui. Eu não vejo uma demanda hoje que possa dar um contrato de 15 anos. No Brasil, hoje estamos com as distribuidoras que fazem leilões de máximo 4 anos. E quando vejo o crescimento do mercado livre, esses novos atores no mercado livre estão fazendo contratos de 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque,
como está mudando tudo, tanto dentro do Brasil, mas também no mundo, né? Então, ninguém sabe qual vai ser o preço do GNL amanhã, a regulação no Brasil está mudando, os consumidores, eles não querem se atrelar a um contrato de longo prazo. A gente mudou no Brasil para contratos mais curtos. Então, eu vejo um problema de atrelar novos investimentos muito importantes, indutos, a contratos tão longos. Pessoal, o pessoal ali já está nervoso comigo já. Eu vou ter que encerrar nosso painel, infelizmente. A gente ficaria bastante tempo ainda aqui conversando, mas numa próxima a gente continua. Queria agradecer Leopoldo, a Gabriela, a Silvi e agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Nicolas. Eu fiquei muito feliz e honrado com o convite. Obrigado a todos.